Toda essa pandemia trouxe à tona muitas incertezas quanto ao futuro. E uma pergunta muitos estão fazendo: afinal, quanto tempo nos resta? Quanto tempo para evangelizar? Quanto tempo para viver o reino intensamente? Quanto tempo para cumprir os planos de Deus e fazer discípulos de todas as nações? Não temos como saber quanto tempo temos, mas uma coisa sabemos: a hora é agora. Seja você resposta de Deus para essa geração. É hora de viver intensamente o Evangelho. É hora de colocar o reino em primeiro lugar. É hora de deixar de lado tudo que nos atrapalha e colocar o nosso foco em Jesus. Você quer viver intensamente esse propósito? Então venha participar conosco do Wake Up 2021. Acesse nosso website e comece já a se preparar para esse tempo que vai mudar a sua vida. Wake Up, despertando jovens, fazendo discípulos. Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma live teológica de quinta-feira e para a gente é uma grande honra, um grande privilégio poder oferecer ao povo de Deus material de qualidade teológica todas as semanas através das mídias sociais. Seja muito bem-vindo, lembrando que essa live é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição de mais de 50 anos de investimento no reino de Deus e na vida dos vocacionados. Aqui na Faculdade Batista Pioneira, temos encarado a vocação com seriedade e encarado também a Bíblia como realmente ela é, como palavra de Deus. Venha você também fazer parte da família FBP. Se deseja conhecer um pouquinho mais de nossos cursos e de nossa instituição, acesse nosso portal batistapioneira.edu.br. Vou repetir, batistapioneira.edu.br. Ou entre em contato conosco através do telefone do WhatsApp 553332-2205. Estamos disponíveis para servir a comunidade eclesiástica à nossa volta. Se tiver qualquer dúvida, pode nos chamar no WhatsApp que a nossa equipe vai atender com todo carinho. Hoje vamos estar abordando um tema e tanto, dando prosseguimento àquilo que vínhamos falando nas últimas semanas. Tivemos a série de lives a respeito da Reforma Protestante e hoje nós vamos estar falando sobre a denominação batista, a reforma da reforma. Seria esse um título arrogante, dizendo que nós batistas, nós somos a reforma da reforma? Pois é, para termos um bom esclarecimento nessa noite, nós trouxemos o doutor e pastor Josemar Modris, o qual vai estar abordando esse tema com propriedade e esclarecendo para todos nós que negócio é esse dos batistas serem a reforma da reforma. Pastor Josemar, seja muito bem-vindo, está contigo a palavra, fique à vontade. Olá, pastor Natan, olá a todos que nos assistem nesse momento. Parece presunção, né, nós dizermos, afirmarmos que nós somos a reforma da reforma, mas como nós já ouvimos na live da semana passada, nessa sequência falando acerca da reforma protestante, nós não surgimos como instituição, como denominação, como grupo religioso, logo nesse movimento reformista que surge ali com Lutero, que surge com outros pré-reformadores e pós-reformadores também, né? Nós temos Zwingli, nós temos João Calvino, são pessoas que vivenciam esse movimento reformista em 1517, né? Um pouco antes, um pouco depois, e nós batistas surgimos um bocado depois na história, né? Então, há outros elementos históricos que vão desencadear, então, no surgimento dos batistas. Porém, é significativo, é salutar, né, enfatizar aqui, que a reforma protestante foi o início de tudo, foi o estopim, né, foi o grande momento, e aí, literalmente, né, essa expressão usa-se na lida do campo, né, onde passa um boi, passa uma boiada, isso acontece no campo teológico. Então, Lutero, ele abre essa brecha, essa possibilidade de romper com Roma, de ser uma denominação, uma igreja desvinculada do Papa, desvinculada de Roma, e aí outros movimentos reformistas surgem,
E toda vez que nós começamos uma reforma, isso é interessante, né? Os que fizeram uma reforma em casa vão concordar com o que eu vou dizer. Você começa a fazer uma reforma, não tem como você dizer assim, o orçamento é esse. Porque quando você começa a abrir qualquer piso, qualquer encanamento da sua casa, sempre surge mais alguma coisa. E isso também vale para a reforma protestante, para o ambiente teológico, tá? Quando começaram a mexer, Lutero, Calvino, Zwinglio, eles tiveram fôlego até uma certa duração, até um certo período dessa caminhada. Então, até um certo momento, eles tiveram fôlego, vontade, eles tiveram força para lutar e para mudar as situações. Mas muitos aspectos permaneceram ainda com essa necessidade de reformulação, de repensar, de retrabalhar. E aí sim, vai ter a reforma na Inglaterra, que eu quero abordar daqui a pouquinho, e aí dentro desse movimento também surge, né, o movimento batista. Então, é uma reforma da reforma. A reforma já havia iniciado, ela já havia se estabelecido como um movimento, inclusive em aspectos doutrinários, e aí dentro disso, né, surge mais um vazamento, surge mais um lugar que precisa ser trabalhado, consertado, e aí, né, esses grupos novos que já emergem de grupos reformados, né? Então, esses grupos novos continuam essa reforma protestante e aí nós surgimos. Então, vou apresentar um material, né, que vai ser interessante, eu acho que também didático para aqueles que nos assistem e vai nos auxiliar na compreensão, na visualização também de tudo aquilo que nós vamos tratar nesse momento, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Então, nós vamos falar sobre a origem dos batistas. A história dos batistas ela é longa, né? São mais de 400 anos de história, então, né, tem uma longa caminhada para se fazer. Não quero abordar os 400 anos, vou abordar aqui o início, o surgimento dos batistas e, de certa forma, comprovar, né, que, de fato, nós somos uma reforma da reforma protestante, tá? Então, nós vamos olhar hoje especificamente para a Inglaterra, né, para esse movimento reformista que surge, então, na Inglaterra, tá? Então, para começar, nós batistas temos algumas dificuldades com relação aos inícios. Aqui no Brasil vivenciamos isso de forma muito presente, né? Foi Santa Bárbara ou foi Salvador, na Bahia? E há grandes discussões sobre isso, né? Qual foi o marco primeiro, né, o marco inicial da trajetória dos batistas em solo brasileiro. E, né, há diferentes teorias, diferentes posicionamentos sobre isso, mas não é só no Brasil que nós discutimos sobre essa temática, tá? Ao longo dessa nossa caminhada aqui, neste momento, vocês vão perceber que também há dois lugares, há dois marcos, e há aqueles que defendem que foi na Holanda, há os que defendem que foi na Inglaterra. Eu vou ser tendencioso aqui, né? Eu vou conduzi-los numa perspectiva pensando de que esse movimento ele inicia de fato em solo inglês, tá? Então, quando nós falamos da origem dos batistas, antes de irmos especificamente para a Inglaterra, há outras teorias que vão, de alguma forma, tentar fundamentar e esclarecer como esse movimento surge a nível de mundo, tá? A teoria que é denominada por JJJ, Jerusalém, Jordão e João Batista. Então, ela é a teoria mais antiga, tá? E ela busca fazer, em certo sentido, um contraponto com a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? O objetivo é mostrar o seguinte: se a Igreja Católica tem Pedro para o início do movimento, nós temos alguém que veio antes de Pedro, que foi João Batista. Então, há essa provocação, né, no fundo, essa perspectiva teológica e histórica, que hoje é uma das teorias menos utilizadas, e eu creio que ela também aponta grandes falhas. Uma delas é que nós não conseguimos traçar uma linha ininterrupta de seguidores de João Batista até, né, a atualidade, né? E sem contar que João Batista foi aquele que preparou o caminho. A igreja surge a partir dos discípulos de Jesus Cristo, né? João Batista ele ainda está nesse período do Antigo Testamento, ele é o último profeta, é quem encerra o Antigo Testamento. Sem contar que no livro de Atos,
os seguidores de João Batista, eles são batizados novamente dentro da igreja. Então, o batismo de João é diferente, a perspectiva teológica do batismo de João é diferente. Ele batiza como uma forma de arrependimento pontual por aquilo que eu vinha fazendo, me arrependi, então me batizo, mas eu posso voltar a me batizar em outro momento, enquanto que o batismo dentro da igreja cristã, no meio dos discípulos de Jesus Cristo, ele é um ato único, né? A pessoa, ela se arrepende da sua incredulidade, ela se arrepende dos seus pecados e como forma, né, visível de manifestar essa sua submissão a Cristo, essa aceitação da obra salvadora, ela então é batizada uma única vez, uma vez por todas, né? Então, as premissas teológicas são diferentes. Então, se defendermos que nós somos descendentes de João Batista, nós vamos encontrar um tremendo desafio teológico e prático, né? Porque se em Atos os discípulos de João Batista foram rebatizados dentro desse contexto de igreja, então, né, a lógica é essa, né? Se nós somos seguidores ou nós somos o grupo de João Batista, né, na atualidade, então nós precisaríamos passar de novo por esse rito do batismo, né? E não necessariamente nós configuraríamos a Igreja do Senhor Jesus. E aí, né, são várias as dimensões teológicas, né, que advêm dessa mentalidade, tá? Então, ela não tem uma exatidão histórica, ela nos traz desafios teológicos e creio eu que ela não é sensata, né, para o nosso tempo, para o nosso momento. Há aqueles que defendem, como segunda teoria, a origem dos batistas a partir dos anabatistas. E, de fato, muito da teologia dos anabatistas, ela está próxima, quando não igual, né, àquilo que os batistas creem. Os anabatistas são um movimento radical também, são um movimento reformista da reforma, eles emergem de diversos grupos. O detalhe é que os anabatistas, eles são tão multifacetados que é difícil até de localizar uma doutrina central neles, né? Todos os grupos que não concordavam com a Igreja Luterana, com a Igreja Católica e com a Igreja Reformada, e posteriormente com a Igreja Anglicana, todos esses grupos eram chamados de anabatistas. E havia ali pessoas que nem convertidas eram, mas que eram chamadas de anabatistas, porque era um apelido pejorativo dado pelos inimigos a esse grupo, como forma de marcá-los para a perseguição. Eles foram muito perseguidos, espalhados, né? Então, entre os anabatistas não há uma teologia concreta, no seu início, pelo menos, né? Depois há uma declaração doutrinária, depois, quando eles são liderados por Menno Simons, então, aí sim há o estabelecimento mais claro, né, de uma unidade teológica, e dali também emerge o grupo que nós conhecemos hoje como os menonitas. Então, dos anabatistas, o que nós temos como comprovação histórica, né, de descendentes diretos são os menonitas, e nós temos igrejas menonitas, inclusive no Brasil, um movimento considerável, um movimento forte também a nível de mundo. Mas, de novo, historicamente falando, nós não conseguimos comprovar que um anabatista, em determinado momento, ele se denominou batista. Tá? Não há essa comprovação histórica, só a aproximação de pensamento, e por motivos lógicos, né, por motivos óbvios. Essas ideias teológicas, esses pensamentos teológicos, eles circulavam naquele período também, por mais que não houvesse todas essas facilidades de comunicação. Então, todos os grupos que não concordavam com essas igrejas estatais, eles acabavam, de alguma forma, bebendo, né, também dessas informações dos outros grupos, recebendo, de alguma forma, essa teologia e repassando ela nos seus grupos. Se nós formos comparar em aspectos teológicos, né, há diferenças claras entre alguns posicionamentos anabatistas e aquilo que os batistas depois assumem como declaração doutrinária, como posicionamento basilar de fé. Então, na minha opinião, não somos descendentes, né, ali de Jerusalém, Jordão, João Batista, e também não somos descendentes diretos dos anabatistas. Nós herdamos, sim, uma forma de pensar que vem da Reforma e que vem também do movimento anabatista. Então, o separatismo inglês, esse é provavelmente o marco essencial para o surgimento dos batistas. E aí nós precisamos pensar rapidamente sobre a Reforma na Inglaterra, tá? A Reforma na Inglaterra, ela tem algumas proporções significativas, né? Algumas dimensões
que nós precisamos entender aqui. Henrique VIII, ele inicia a reforma inglesa, a perspectiva dele, ela é um tanto egoísta, né? Não é uma reforma necessariamente teológica, ele quer meramente uma separação, nesse momento, da Igreja de Roma, porque ele está preocupado com a sucessão do trono, ele quer um herdeiro homem para assumir o trono depois que ele, né, não for mais o rei, depois que ele morrer. E por isso ele pede a anulação do seu casamento. E ele, então, está apaixonado por Ana Bolena, e que é, né, o pivô, né, de toda essa discussão. E aí o Papa, ele não autoriza esse divórcio. E aí Henrique VIII, ele busca nos seus conselheiros ajuda para isso, e o Papa, ele tinha motivos, né, porque a atual esposa de Henrique VIII, ela era, né, parente de um dos grandes políticos, de um dos grandes reis do período. Então, o Papa não queria se indispor com outro grande governante e jamais iria, então, anular o casamento de Henrique VIII. E aí, Henrique VIII decide romper com Roma, inicia tudo por aí, né? E ele inaugura o que é, então, a Igreja Anglicana, que de início é basicamente uma igreja católica sem o Papa. Mas os sucessores no trono, eles vão dar encaminhamentos diferentes para a Igreja Anglicana em território, né, inglês. Inicialmente, há uma aproximação com o rei Eduardo dos protestantes, então, herdeiro ao trono, né? Então, depois de casar com Ana Bolena, ela tem outra menina, então ele a acusa, né, de traição, ela é morta, ela é executada, ele se casa novamente, então nasce Eduardo, e durante o período de Eduardo, os conselheiros de Eduardo, ele assume muito jovenzinho o trono, eles o auxiliam a conduzir a Inglaterra em direção aos protestantes, a um movimento protestante, e a teologia da Igreja Anglicana, ela se torna parecida com a teologia protestante. Quando Eduardo morre, quem assume o trono é Maria Sanguinária, e ela toma um rumo oposto, ela vai em direção ao catolicismo novamente, ela se aproxima, inclusive, do Papa, ela executa, ela persegue muitos protestantes em solo inglês, e depois com Elizabeth, então, no reinado de Elizabeth é quando se estabelece a Via Média, e é onde a Igreja Anglicana ela se torna um misto, né, entre o catolicismo e o protestantismo ali. E é claro que todo esse vai e vem, ele gera uma ala, um grupo, né, revoltado, um grupo que quer mais, um grupo que busca uma aproximação maior de Deus, um grupo que busca uma eclesiologia diferente, um grupo que busca uma espiritualidade maior, e esse grupo ele é conhecido na história como os puritanos. Vale muito a pesquisa, uma leitura sobre os puritanos e também um outro movimento separatista, que são os pietistas. Esses emergem da Igreja Luterana, tá? Os puritanos, eles aceitavam a doutrina oficial da Igreja Anglicana, mas não toleravam toda aquela pompa cerimonial e o relaxamento dos costumes. Eles queriam que a igreja fosse um pouco mais rígida nos seus posicionamentos. Então, há uma teologia, uma mentalidade muito interessante dos puritanos que nós, batistas, inclusive, herdamos, né? Muito do que nós fazemos como culto, na nossa eclesiologia, na nossa forma de agir, na nossa mentalidade como batistas, vem desses dois movimentos também. Os puritanos e os pietistas influenciaram o que nós conhecemos hoje por movimento evangelical, que é uma distinção, né, entre os evangélicos, né, os primeiros protestantes, e os que são os reformados da Reforma, né, que são os evangelicais. O movimento puritano e pietista nos influenciou profundamente na nossa forma de cultuar, naquilo que entendemos por ministério pastoral, visita, cultos em casas. Tudo isso vem do movimento pietista e também do movimento puritano. Mas os puritanos não queriam ser da igreja anglicana. Os puritanos, eles queriam reformar, mudar a igreja, a estrutura interna. Mas sempre há aqueles que são mais radicais do que os radicais, né? E eles eram chamados de separatistas. Os separatistas, eles não eram um grupo organizado, especificamente falando, né? Eles eram diversos, com mentalidades diversas,
E eles queriam, acima de tudo, igrejas independentes do Estado e cultuar a Deus como lhes parecesse, porque a igreja anglicana, a igreja luterana, esses movimentos, né, também Zwinglio, né, e o seu grupo religioso são grupos sempre vinculados a uma cidade, vinculados a um lugar, e as pessoas que nascem naquele lugar automaticamente eram declaradas luteranas, católicas, né, e esse grupo de separatistas não queria isso, eles queriam que as igrejas estivessem à parte, né, não houvesse esse vínculo direto com o Estado e cada pessoa pudesse escolher, tivesse essa liberdade religiosa que mais tarde então é promulgada, principalmente quando os batistas chegam à América do Norte, tá? Então, é uma luta dos batistas que se manifesta de forma muito clara, né, na América do Norte depois, tá? E desse separatismo inglês é que surgem os dois grandes personagens do movimento batista, que é John Smith e Thomas Elvis, tá? Que são os dois grandes líderes que participam, né, do movimento batista em seu início. Então, nós vamos falar um pouco sobre eles. Quem é John Smith? John Smith nasceu em 1568, estudou na Universidade de Cambridge. Em 1594, ele é ordenado ao ministério, então ele é um ministro anglicano, e em 1598 ele deixa essa posição porque ele decide se casar. E aí ele passa a exercer a função de um leitor. O leitor era um pregador leigo, que as vilas, as comunidades acabavam contratando para, de alguma forma, suplementar essa carência, né, que o culto anglicano apresentava. Como ele era um culto muito formal, às vezes se tornava meio árido, né? Faltavam alguns elementos, faltava aproximação, calor humano e assim por diante. Eram cultos bem pomposos, né? Super requintados. Então, ele trabalha como esse pregador leigo junto a uma comunidade. E por 2 anos ele exerce essa função, até que em 1602 ele é demitido porque nas suas pregações ele desagradou seus mantenedores. Então, um grande desafio, né? Quem pagava o salário dele eram as pessoas para as quais ele pregava, né? E no momento em que ele começou a pregar algo que eles não concordavam, cortaram o salário dele, né? Então, não teve outro jeito. E aí, em 1606, ele vai se aliar a uma congregação separatista, que daí já está fora, né, do contexto anglicano, e eles o escolhem como seu pastor. E a perseguição aos separatistas, inclusive puritanos, os puritanos também foram perseguidos, né, mas os separatistas, então, que eram os radicais dos radicais. É interessante, né, a gente fazer essa pausa aqui, né? Nós batistas que somos tão tradicionais, né, na nossa forma de cultuar, historicamente nós somos não só radicais, nós somos os radicais dos radicais, né? É muito louco pensar isso, né, desse movimento, né, dessas rupturas que aconteceram, tá? Então, a perseguição na Inglaterra, Jaime I se volta contra os puritanos e separatistas e muitos saem da Inglaterra. E um dos locais onde havia certa liberdade, né, de culto, um dos locais que acolhia todos esses dissidentes era a Holanda. Então, a Holanda, historicamente, né, é essa nação, vamos dizer assim, menos preconceituosa, né? Então, ali, esses grupos encontram um terreno fértil para continuarem, se organizarem, se estabelecerem, tá? Então, em 1608, esse grupo que Smith lidera, esse grupo de separatistas, eles migram para a Holanda, e quem financia essa saída é Thomas Elvis, outro grande líder. Esse seria o líder administrativo, o líder político, né, do grupo, enquanto que John Smith era o líder religioso. E ele se estabelece em Amsterdã, onde já havia também outros ingleses, né, outros que haviam vivenciado essa experiência complicada, né, da perseguição religiosa ou algum outro tipo de perseguição, e por isso foram para a Holanda, tá? John Smith é alguém, né, que carregava consigo a característica, né, a personalidade de um estudioso permanente, alguém que buscava conhecer mais de Deus, mais da palavra de Deus, entender as doutrinas bíblicas. E a preocupação dele é que essa igreja que ele está organizando em Amsterdã fosse uma igreja bíblica, uma igreja que seguisse o padrão neotestamentário. Tá? Então, é um pormenor significativo, né? Ele está preocupado em originar o grupo ou em conduzir o grupo de acordo com a igreja primitiva no seu início, tá? E aí ele chega à conclusão de que o método de admitir pessoas à igreja, uma comunidade cristã, seria por meio do batismo,
que, né, é realizado após pública profissão de fé, ou seja, a pessoa precisa entender o que é o Evangelho, entender que ela é pecadora, entregar a sua vida a Cristo, manifestar fé em Jesus Cristo e depois ser batizada. E ele, então, convencido dessa verdade bíblica, e sem medo do que os outros poderiam dizer, sem medo dos questionamentos que poderiam vir, das intimações, né, que os demais ingleses poderiam proferir, ele, então, decide que precisa ser batizado. E ele pede inicialmente para que Elvis o batize, e Elvis, muito sabiamente, ele diz que ele não iria batizar o seu pastor, porque provavelmente isso geraria uma crise de identidade, uma crise, né, na percepção de quem de fato é o líder espiritual dessa comunidade ali. Então, Elvis o incentiva a se auto-batizar. Isso também é um negócio diferente para nós batistas, né? Nós compreendemos o rito do batismo dentro de certo parâmetro, né? Dentro de certa normativa, mas o que eles fazem aqui não é distante da realidade do Novo Testamento, tá? Ali na pregação de Pedro, na conversão daquelas milhares de pessoas, muito provavelmente elas praticavam o autobatismo, ou seja, havia um tanque ali e a pessoa entrava, ela se mergulhava a si própria, né, dentro daquele tanque, e essa era a forma de batismo, tá? Então, John Smith, ele se autobatiza, né? Ele se batiza a si mesmo, e depois ele batiza também o seu grupo ali. Eram cerca de 40 pessoas, é um início considerável. Então, dessa forma, foi organizada em Amsterdã, na Holanda, em 1609, uma igreja batista, a primeira igreja batista organizada a nível de mundo, de fala inglesa, né, e que é considerada, então, ou pode ser considerada a primeira igreja batista dos tempos modernos, tá? Ela não adotou esse nome no seu início, isso também é importante enfatizar aqui. Esse nome, ele foi adotado posteriormente na história, né? Olhando os personagens. Bom, aqui então ela tem o nome Batista, mas ela vem desse grupo, vem desse lugar, vem dessa cidade. Bom, então aqui que começou o movimento batista, tá? O que eles tinham como prática clara é o batismo após profissão pública de fé, e aí sim, após o batismo, é que a pessoa estaria apta ou em condições de ingressar à igreja, tá? E na Holanda, como era um país que recebia, né, e recebeu muitos desses que provinham de movimentos diferentes, com perspectivas teológicas diferentes, havia diferentes grupos, diferentes tons, né, diferentes manifestações, e havia muitos anabatistas ali, em particular os menonitas. E Smith, ele começa a ter contato com os menonitas, ele dialoga com os menonitas, e ele percebe que as perspectivas teológicas, as premissas teológicas dos menonitas eram muito próximas, quando não iguais àquelas que ele tinha como líder, né, desse novo grupo. E então ele decide vincular a sua congregação aos menonitas. E Thomas Elvis discorda. Surge aqui a primeira divisão batista da história, né? Estou falando de forma bem humorada, mas de fato é algo que não nos traz orgulho, né? Quando nós pensamos nas divisões. Mas aqui eles se separam, né? Se separam amigavelmente, sem discussões, tá? Smith e Elvis. Elvis, então, retorna para a Inglaterra, e Smith pega parte do grupo, une ele, funde o seu grupo aos menonitas, e depois, né, também ele morre em solo holandês, e a igreja que ele liderou, o grupo que ele liderou e que permaneceu na Holanda, ele, né, é envolvido pelos menonitas e se torna um grupo menonita. Por muito pouco, nós não deixamos de existir logo no começo, né? E aí Elvis, ao retornar para a Inglaterra, ele e outros 10 companheiros, porque ele entende que a perseguição havia diminuído, era um tempo propício para o retorno, né? Então ele retorna, e nos arredores de Londres, ele organiza então a primeira igreja batista em solo inglês, isso em 1612, tá? Então temos duas datas ali, dois lugares, Amsterdã, Londres, 1609 e 1612. Mas essa igreja, que é estabelecida aqui na Inglaterra em 1612, é uma igreja que perdura historicamente. Nós conseguimos
ver essa linha histórica, essa sucessão histórica, a permanência histórica que é significativa, e ela é uma igreja relevante em seu contexto, porque ela fala a língua das pessoas que estão à sua volta, né? As pessoas que estão no seu entorno. Então, é uma igreja que pode promover missões, ação social, né? Diferente daquele grupo na Holanda, que estava preocupado, inicialmente, em se manter, em manter a sua fé. Agora, essa comunidade aqui na Holanda, ela é uma comunidade que está apta, pronta a se expandir, a manifestar a sua crença, né, dentro desse contexto inglês aqui, tá? Então, é interessante ver essas nuances e para mim, essa comunidade aqui na Inglaterra, que caracteriza a primeira comunidade, né, batista dos tempos modernos, tá? Thomas Elvis era um advogado, a casa dele, né, anteriormente já havia servido como local de reunião, agora novamente se torna um local, né, onde a igreja se reúne. E quando ele migrou para a Holanda, a estratégia dele foi fugir da perseguição, e ele imaginou que, ao fugir, a sua esposa e a sua família, né, não seria perseguida, né, por causa das suas percepções puritanas. Porém, as autoridades ficaram indignadas com a fuga de Elvis e de John Smith, né, desse grupo que foi para a Holanda, e prenderam, aprisionaram a esposa de Elvis, né, durante esse período em que ele esteve fora, né? Então, foi uma família perseguida pela sua mentalidade teológica, pela sua percepção eclesiológica, né? Então, os batistas, no seu começo, vivenciaram também experiências extremas e foi necessário pagar um alto preço para que essas convicções fossem estabelecidas e se mantivessem, tá? Elvis era um homem acima da média, era alguém com uma capacidade de liderança muito grande. Ele, assim como John Smith, eles eram adeptos da teologia arminiana, tá? Significativo mencionar isso aqui, vai dar uma discussão, né, no decorrer, né, dessa nossa fala aqui. E aí, nós batistas, somos calvinistas ou arminianos? Bom, de início nós somos arminianos, tá? E por causa dessa teologia arminiana, essas primeiras comunidades batistas, né, essa de Londres e as que surgem na sequência, elas são chamadas de batistas gerais, tá? Ou igrejas batistas gerais, porque acreditavam na redenção geral dos homens, caso crescem. Não são universalistas, tá? É necessário manifestar fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, para a redenção dos pecados, né? Então, mas todas as pessoas, mediante crença em Jesus Cristo, poderiam ser salvas, tá? Mas Elvis não permaneceu muito tempo à frente dessa comunidade que ele criou. Em 1612, ele escreve um folheto, né, uma declaração breve do Ministério da Iniquidade, e por causa das suas alegações teológicas, né, ele foi preso e ele morreu na prisão em 1615. E o que ele escreveu ali estava plenamente de acordo com aquilo que Smith, né, o primeiro pastor desse grupo, também falava e professava como fé. E que já havia sido publicado na Holanda, tá? E que defendia a ideia de liberdade e consciência individual, sem essa imposição do Estado, dizendo, ó, você mora aqui, você é dessa cidade, então você é luterano, você é dessa cidade, você é católico, você é dessa cidade, você é anglicano. Não, a pessoa poderia, a partir da consciência individual, tomar a sua decisão por Jesus e também a sua decisão por entrar ou não em determinado grupo religioso, tá? Aqui está uma imagenzinha desse folheto que foi publicado por Elvis na Inglaterra, né, e que redundou na prisão dele. E aqui nós temos uma imagem, um retrato, um desenho, né, de John Smith, o primeiro pastor dessa comunidade, e de Thomas Elvis, esse primeiro grande líder, né, e que depois vem para a Inglaterra e estabelece ali a comunidade que nós entendemos que é a primeira comunidade batista dos tempos modernos, tá? Bom, e os calvinistas, onde é que eles surgem? Eles aparecem também, tá? Um outro grupo de batistas surgiu na Inglaterra entre os anos de 1633 e 1638, né? Então, nós temos ali um período histórico de 21 anos, né? Entre o estabelecimento da primeira igreja em Londres e essas outras igrejas também na Inglaterra. E é interessante, elas não tinham vínculo nenhum uma com a outra, tá?
As igrejas batistas, elas surgem de forma surpreendente. É um negócio assim que vale a nossa reflexão, que vale, né, um tempo de pensar sobre. O que aconteceu nesse período? As pessoas liam a Bíblia, enquanto estavam lendo a Bíblia, olhavam para a prática daquilo que deveria ser a igreja, né? Olhavam principalmente para essas dimensões práticas, mas também para a teologia, para as doutrinas que a igreja deveria ter, assimilar, assumir, vivenciar. E muitas delas, então, nessa leitura bíblica, tiveram a sua experiência de conversão. A partir dessa experiência de conversão, elas decidiram pelo batismo por imersão. E a partir desse batismo por imersão, elas começaram uma igreja que não tem vínculo com outras pessoas, mas começaram uma igreja que recebeu o nome de Igreja Batista. Porque na mentalidade deles é uma igreja bíblica, é uma igreja que segue aquilo que a palavra de Deus estabelece. Fenomenal isso, né? Vale refletirmos sobre a nossa prática hoje. Se alguém entra na minha igreja, na sua igreja, né? Minha igreja é um modo de dizer, igreja onde eu congrego, onde eu sou pastor, igreja onde você congrega, onde talvez você é pastor, e a pessoa vivencia a experiência de igreja, a prática de igreja, a pregação, aquilo que acontece, né, nos cultos e no dia a dia, a pessoa ela sai de lá dizendo assim, essa é uma igreja bíblica, ou essa igreja é como a palavra de Deus diz que a igreja deve ser. Foi o que aconteceu no começo. Bastava ler a Bíblia para a pessoa se tornar um batista. Parece arrogante, mas foi o que aconteceu, é história pura. As pessoas, lendo a Escritura, iniciavam um movimento e elas denominavam, né, esse movimento como movimento batista. E ele sempre surge, ele sempre emerge de uma leitura, de uma interpretação da Escritura. Então, é interessante, é significativo isso. Então, esse grupo aqui, que surge entre esses grupos, né, são várias comunidades, entre 1633 e 1638, esses grupos são chamados de batistas particulares, porque eles se atinham à doutrina calvinista da eleição. Então, surgem sem uma ligação direta com os outros batistas, então outras comunidades que têm como princípio teológico, base teológica, quando nós pensamos a soteriologia, né, a doutrina da salvação, então o calvinismo e a mentalidade, né, presente dentro da teologia do calvinismo, tá? E esse grupo também vem dos separatistas ingleses, então são os mesmos descontentes, né, dentro da igreja anglicana, que queriam mais do que o puritanismo, queriam mais do que tentar mudar a igreja anglicana, queriam algo novo, tá? E durante muito tempo, batistas gerais e batistas particulares viveram separados. Somente em 1891, tá? 1891. Em 1633 eles surgem, tá? 1891, então são 250 anos, vamos arredondar, né? Depois é que os batistas particulares e os batistas gerais, eles se juntam. E eles se veem todos como batistas, apesar dessas pequenas nuances diferentes acerca da soteriologia. John Clifford, um pastor geral, ele que promove essa união, né, e cria então a União Batista Grã-Bretanha e Irlanda, né, que agrupa esses batistas calvinistas e arminianos. Então, historicamente, olha só que legal, historicamente, nós somos arminianos e calvinistas. E não há nada de errado nisso. Nas nossas igrejas, nós podemos ter arminianos e calvinistas. E não há nada de errado nisso. Errados estamos quando nós tentamos impor, você deve ser assim. E aí, né, não vou mencionar aqui os nomes das denominações, mas há outras denominações onde isso acontece. Você precisa seguir essa linha doutrinária, aí sim, você faz parte desse grupo. No meio batista não é assim. Em termos teológicos, nós permitimos as pessoas serem calvinistas, arminianas, e isso é um princípio histórico, é uma verdade histórica, e é o que nós comprovamos dentro das nossas comunidades de fé também no presente. Nesse tempo de Carlos II, né, entre 1660 e 1685, viveu um batista importante da nossa história, John Bunyan, tá? Uma tradução é John Bunyan.
um dos grandes pastores batistas. Ele era funileiro de profissão, um extraordinário autodidata, ele não fez nenhum curso teológico, mas com conhecimento fenomenal sobre a Escritura. Ele se converteu aos 25 anos, depois de viver uma vida longe de Deus, desregrada, de dissolução, e aí ele se dedica a pregar o Evangelho. E aí ele foi preso, porque ele era um grande pregador, pregava muito bem, atraía multidões, e aí ele foi preso. E na prisão, Deus faz com ele algo parecido com o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Deus o leva a escrever. E ele escreve O Peregrino, um livro que nós batistas conhecemos, tá? E a influência desse livro na literatura da Inglaterra, na literatura inglesa, só foi superada pela Bíblia. Então, um livro lido por gerações, até hoje é um livro conhecido por todos nós e que retrata, né, essa peregrinação, a necessidade de encontrar Cristo, o perdão, e que tem a ver com a história de vida de John Bunyan, tá? Então, um dos grandes notáveis, um dos grandes batistas da história que merece ser destacado aqui, mencionado neste momento, tá? Em 1689, publica-se na Inglaterra um edito de tolerância, um período onde tanto separatistas como puritanos e aí outros grupos, né? Então, os batistas já não eram mais separatistas, porque os batistas já eram batistas nesse período, poderiam, então, desfrutar de tranquilidade e paz na Inglaterra. E aí nós poderíamos pensar assim, poxa, então esse é o momento que os batistas cresceram, esse é o momento que os batistas explodiram, né, em toda a Inglaterra e mundo, né? Mas acontece algo estranho. Se nos tempos de perseguição eles se multiplicaram muito, agora no período de paz eles começaram a marcar passo. Sem muitos avanços, sem muitos progressos, os batistas gerais decaíram à proporção que uma forte tendência centralizadora, né, se fez presente entre eles. Então, a ideia dos agrupamentos, ajuntamentos, das ligações, das aproximações, das vivências em comum, né, que antes não eram tão permitidas por causa da perseguição, e esqueceram de ir para fora, esqueceram das outras pessoas, eles se voltaram para si. Corremos muito esse risco, né? De nós nos voltarmos tanto para nós, para as nossas estruturas, para as nossas preocupações, para as nossas doutrinas, para a nossa teologia. Não que nós não devamos manter a casa em ordem, né? Tudo no seu devido lugar, uma doutrina clara e correta, mas isso não pode nos fazer perder de vista quem está lá fora e que não foi alcançado até esse momento, né? Então, eles passaram a olhar para si, para dentro, e esqueceram de olhar para aqueles que estavam ao redor. Já com relação aos batistas particulares, né, os particulares, a doutrina da eleição nos trouxe um grande desafio, né? Eles perderam o ímpeto evangelístico porque o calvinismo extremado, quando ele não é dosado adequadamente, ele produz essa percepção de que Deus vai fazer e nós seguimos com a nossa vida, né? Nós não precisamos nos preocupar com aqueles que Deus vai alcançar, porque Ele vai dar um jeito, tá? Então, eles de fato deixaram Deus fazer as coisas, em certo sentido isso é bom, né? Mas eles esqueceram que eles são instrumentos de Deus para realizar essa obra, realizar aquilo que Deus quer realizar no mundo. E aí Deus intervém. Quando os batistas e os outros grupos, né, que tinham uma mentalidade religiosa diferente, pararam de avançar, pararam de reformar a igreja, pararam de incomodar as estruturas, né, aí Deus promove um grande avivamento na Inglaterra. John Wesley é responsável por esse avivamento espiritual. O John Wesley fala dele mesmo como o tição tirado do incêndio, né? Ele foi salvo de um incêndio, e Deus impacta a vida desse homem. E olha só, de novo, os anabatistas, né, os menonitas, surgem na história, porque John Wesley, como ministro anglicano, foi para a Nova Inglaterra, né, para os Estados Unidos. Na viagem, ele tem contato com os menonitas, é uma tempestade, e ele, como ministro, está apavorado, com medo de morrer, e os menonitas estão tranquilos, né? Falando de forma pacífica, de forma tranquila, e ele quer encontrar essa paz, e quando ele conversa com eles, ele entende, né, a mentalidade teológica, a perspectiva de vida com Deus que eles tinham, e isso foi extremamente impactante na vida de John Wesley. Depois, quando ele retorna para a Inglaterra, porque o evento, né, na América do Norte, a primeira ida para lá foi um fiasco. Quando ele retorna, ele busca
os menonitas, ele busca essa aproximação, ele não chega a se vincular ao grupo, mas ele bebe muito dessa teologia, por isso há uma aproximação, inclusive, né, entre batistas e a igreja metodista também, em algumas mentalidades, em algumas perspectivas teológicas, tá? E aí Deus usa John Wesley e outros homens desse período para promover um grande avivamento que começa na Inglaterra, mas que chega na América do Norte e que alcança muitas pessoas, gera conversão de muitas pessoas, e essas pessoas se vinculam a muitas dessas comunidades separatistas, inclusive os batistas, tá? Então, os batistas receberam muitos membros a partir desse grande despertar. Isso aconteceu na Inglaterra e nos despertares da América do Norte, isso também ocorreu, tá? Então, ali, quando nós falamos dos grandes despertares, esse é um assunto legal, né, para você pesquisar, algo que os Estados Unidos vivenciaram e que provavelmente, né, eu pelo menos não consigo olhar para a história religiosa do Brasil e identificar esse movimento aqui no Brasil ainda, né, mas na América do Norte teve 3 grandes despertares, né, 3 grandes movimentos espirituais. E eu vou arredondar de forma grosseira as datas, né, mas é 1700, 1800 e 1900. A cada 100 anos, um movimento gigante que promove comoção, transformação de vida, e as igrejas crescem, todas as igrejas crescem, né, de forma, assim, exponencial, de forma significativa, tá? Então, Deus, com o seu agir na história, gerando, né, o crescimento, Deus intervindo, né, quando a igreja estava estacionada e parada ali, tá? E aí, um dos grandes nomes da obra missionária, e aí decorrente, né, dessa expansão batista, do crescimento da obra batista, né, na Inglaterra e também em outros lugares do mundo, é William Carey, tá? Ele foi o homem usado por Deus para transformar, né, a obra missionária a nível de mundo, tá? Ele era um sapateiro de profissão, um autodidata fenomenal, curioso, né, acerca da teologia, com uma capacidade extraordinária de aprender. Na sua bancada de sapateiro, ele tinha ali vários mapas que ele confeccionou ao ler sobre a história de outros navegadores e onde ele ia marcando, né, os lugares nos quais o evangelho ainda não havia chegado e onde havia necessidade de pregar a palavra de Deus. Então, ele foi ordenado ao Ministério Batista, era pastor de uma pequena comunidade que não tinha nem mesmo condições para lhe sustentar integralmente, por isso ele permaneceu por muito tempo trabalhando como sapateiro, mas na sua bancada ele olhava para esses lugares do mundo que precisavam ser alcançados, ele orava, né, por esses países, tinha o seu coração movido por esses lugares, e aí ele começa, dentro da sua comunidade, a falar sobre a necessidade de pregar o evangelho. Aqui, de novo, né, o elemento calvinista e arminiano, ele se misturam, né, porque William Carey, ele é um pastor batista particular, mas que adere a ideias arminianas, tá? Então, ele é um calvinista arminiano, ele está nesse contexto. E aí, quando ele apresenta para a sua igreja a necessidade de pregar no Extremo Oriente, uma pessoa da sua igreja assim, olha, jovem, sente-se. Se Deus quiser converter os pagãos, ele fará isso sem a sua ou sem a minha ajuda. Ou seja, Deus vai fazer. Fica quieto, fica no teu lugar. Mas ele não desistiu, mesmo gerando, né, esse sentimento contrário em muitas pessoas, ele persistiu na sua vocação missionária. Ele, então, junto com alguns amigos, alguns colegas pastores, ele cria, então, uma sociedade missionária, a primeira sociedade missionária, em 1791. E ele, então, se designa como o primeiro missionário dessa sociedade missionária, tá? Então, William Carey, com seus argumentos missiológicos, ele transforma, ele muda a mentalidade de fazer missões. Ele é um batista. E muito do que nós fazemos ainda hoje na obra missionária, as nossas estratégias, as nossas metodologias, são iguais ou similares às que William Carey estabeleceu nesse período, tá? Então, ele foi o elemento usado por Deus para a expansão da obra batista, mas não só batista, ele influenciou outras sociedades missionárias, posteriormente, outras convenções,
a organizarem o seu trabalho missionário, a realizarem a missão de Deus no mundo, tá? Então, falei aqui, né, dos batistas na Inglaterra, basicamente, mas é interessante só agora espalhar um pouquinho, né, esses batistas a nível de mundo, tá? E em lugares diferentes, a manifestação das primeiras comunidades batistas, ela ocorreu também de forma diferente. Por exemplo, na Europa e na América do Norte, a boa parte das primeiras comunidades batistas, ela surgiu, como já vinha mencionando, né, no nosso estudo de hoje. Alguém lê a Bíblia, ao ler a Bíblia, ele entende que a pessoa ela precisa ter a sua experiência com Cristo, entregar a sua vida a Cristo, professar publicamente a sua fé e ser batizada. E aí ela começa um movimento novo, ela inicia uma comunidade nova e ela designa, né, essa comunidade como uma igreja batista. Isso aconteceu na América do Norte, isso aconteceu também em outros países da Europa, principalmente na Alemanha. Na Alemanha, o nome de destaque é João Geraldo Oncken, ou John Oncken. Esse homem também fez um trabalho fenomenal, porque ele percorria longas distâncias, né, ali dentro dessas comunidades germânicas, né? Ainda não podemos falar nesse período aqui da Alemanha como nação, né? Mas então dessas tribos germânicas, ele percorreu essas comunidades falando da palavra de Deus e organizando igrejas batistas. Ele, inclusive, chegou até a Rússia, onde um grande contingente imigrou e criou comunidades, igrejas batistas na Rússia, ali no final de 1800, há na Rússia igrejas, capelas construídas com capacidade para mais de 2.000 pessoas assistirem aos cultos. E João Geraldo Oncken ia até essas comunidades na Rússia, pregava a essas pessoas, ajudava no pastoreio daqueles que lá estavam, né? Então, na Rússia e na África, o movimento batista ele se expande através da imigração. São pessoas que já tinham essa fé, essa convicção e essa perspectiva teológica batista, e eles se deslocam, então, para a Rússia, ou se deslocam para o extremo sul da África, então, a África do Sul e dali para o norte, né? E chegam a esses continentes carregando a sua fé, organizam uma igreja no local onde eles colonizam, e aí mais tarde chamam missionários, obreiros que os ajudam no pastoreio. E aí na América do Sul, aqui no Brasil, o trabalho batista, ele cresce e se expande principalmente por meio, né, do trabalho missionário. Então, missionários são enviados para cá, há colonos, há comunidades estabelecidas, mas o trabalho aqui, ele é criado, estabelecido no nosso país e na América do Sul em geral, através dos missionários que vêm até aqui. Então, diferentes lugares do mundo, né, diferentes continentes e diferentes estratégias também para a propagação do trabalho batista, tá? Bom, para a gente concluir aqui essa nossa meditação, algumas características presentes nos batistas e que são muito significativas para todos nós nesse momento, tá? Ímpeto missionário. Então, essa é uma perspectiva que acompanha os batistas e que, inclusive, orienta a organização convencional. A primeira convenção organizada na história, assim como a Convenção Batista Brasileira, elas partem, elas surgem dentro do nosso contexto, né, de país, dentro do contexto batista também, por causa da vontade de fazer missões. Interessante isso, né? A convenção, ela é um organismo que é criado a partir do ímpeto, do desejo missionário. E eu acho que faz todo sentido, né? É uma reflexão que é interessante para a gente fazer nesse momento aqui. Uma convenção batista sem ímpeto missionário, todas as outras obras que ela realiza, elas perdem o seu sentido, porque, em primeiro lugar, nós queremos resgatar pessoas para Cristo, trazer pessoas para Cristo. E enquanto nós trazemos pessoas, nós percebemos que elas têm necessidades, e aí nós precisamos de trabalhos sociais, aí nós percebemos que, com mais uma nova comunidade, nós precisamos de novos obreiros, de novos pastores, então nós precisamos de instituições teológicas, mas a tarefa primordial dentro de uma estrutura convencional, e agora estou falando de uma análise histórica, tá? De uma análise histórica. A tarefa primordial é fazer missões.
e a partir do trabalho missionário surgem outras oportunidades de trabalho que são significativas, né, para esse organismo convencional. E a Bíblia? A Bíblia foi uma das principais características dos batistas. Os batistas foram chamados, né, historicamente, de forma pejorativa como os Bíblias. Eu nem sei, né, de onde isso é algo pejorativo, né? Porque eles eram chamados de os Bíblias, porque de fato eles conheciam a Bíblia, conheciam a Escritura, conheciam a palavra de Deus, e tudo que eles faziam, tudo que eles organizavam, era fundamentado, estruturado a partir da Escritura, né? Eu acho que é algo que deve mexer conosco também de forma muito especial, né? As nossas comunidades hoje ainda são marcadas por esse estudo da palavra de Deus. Aqui vale uma reflexão muito grande. A reforma protestante como um todo, ela vai declarar que a Bíblia é a regra de fé e prática, é só a Escritura, e a partir da Escritura, Lutero inicia todo esse movimento reformista e todos os demais reformadores, o movimento batista, ele surge a partir da leitura da Bíblia. E aí nós falhamos muito quando nós retiramos das nossas igrejas esse aspecto do estudo da palavra de Deus. Historicamente, nós estamos descaracterizando o movimento batista quando nós dizemos que a escola bíblica dominical não dá certo e por isso nós retiramos o estudo e mantemos apenas, né, não quero diminuir com isso, né, mas mantemos apenas o culto, tá? Porque o culto, ele é importante, ele nos faz crescer espiritualmente em termos de aproximação com Deus, mas nem sempre há espaço suficiente para o ensino, para a meditação, para a retirada de perguntas, para a conversação sobre o texto bíblico. E nós nos descaracterizamos. Inclusive, na nossa declaração doutrinária, nós falamos acerca do estudo da palavra de Deus, da educação teológica. Esse é um dos aspectos basilares de todos nós. Então, talvez a EBD, Escola Bíblica Dominical, não funcione mais tão bem nesse nosso contexto atual. Mas nós não podemos jogar fora algo que é importantíssimo e algo que nos caracteriza. Se a EBD não funciona, a IB funciona. Escola Bíblica funciona em qualquer comunidade, em qualquer igreja. Basta sermos criativos com relação às metodologias. Eu acho que a pandemia, ela, no mínimo, deveria despertar nossa curiosidade para talvez criarmos formas de estudo da palavra de Deus, assim, como nós estamos fazendo agora, estamos estudando história, né? Por que não estudar a Bíblia dessa forma? Por que não meditarmos na Escritura? Essa é uma base nossa, é isso que nos caracteriza como batistas, é isso que fez surgir todo o movimento reformista, é isso que fez surgir as primeiras comunidades batistas a nível de mundo. Então, não podemos negligenciar a palavra de Deus. Quando nós negligenciamos o estudo sistemático da Bíblia, nós deixamos de ser batistas, historicamente falando, e nós, com certeza, deixamos de estar alinhados com a vontade de Deus, e deixamos de propagar outras igrejas que possam, né, dizer, né, manifestar ali que de fato são, né, igrejas batistas, né, aos moldes dessas igrejas batistas históricas, tá? Bom, fizemos uma caminhada grande, né, na nossa história aqui, vários elementos diferentes, né, mas como nós já vimos olhando o movimento reformista, então, de fato, como batistas, nós somos os radicais, né, os ultra, mega radicais da reforma, né, porque teve a reforma protestante e a reforma foi reformada e nós somos uma ala radical dentro dessa reforma, da reforma na história, né, e que é significativo. Eu acho que é sempre sensato nós olharmos, né, para aquilo que nós fazemos como igreja, como instituição, e não sermos criticistas, mas, de fato, sempre olharmos para a Bíblia, né, e fazermos essa análise. E aí, está correto? Então, esses que originaram as primeiras igrejas batistas, eles olharam para a Bíblia e, poxa, tem coisa que não está certo, vamos lá, a gente precisa mudar. E criaram algo que é tão bom, né? Eu gosto demais da denominação batista, então, né, criaram algo maravilhoso. Por isso, né, é extremamente perigoso ler a Bíblia. Se você lê a Bíblia, Deus fala com você e Deus, ele te dá um direcionamento, né, de acordo com a sua palavra. Então, é perigoso.
mas é maravilhoso também. Muito bem, pastor Josemar, nos mostrou que é importante olharmos para o nosso passado, pois a compreensão do nosso passado nos reorienta quanto aos próximos passos para o futuro, né? Que possamos nos manter como bons batistas bíblicos, voltados com o nosso coração para Deus, lembrando da grande missão que temos à nossa frente. Também podemos ter uma boa orientação a respeito do título. Não é arrogância, mas simplesmente o título vai nos mostrar a respeito da nossa história e do que nós somos fruto, né? Pastor, ainda uma última pergunta, na verdade um pedido. Olhando para toda essa nossa história, são tantos detalhes, tantas nuances, tantos valores que os batistas e aqueles que originaram o movimento batista nos deixaram, mas o que poderíamos tirar de uma aplicação resumida e breve e podemos deixar aqui nessa noite aos nossos irmãos batistas e aqueles que são também simpatizantes, né, da fé batista? O que poderia deixar de aplicação de toda essa história? Bom, a aplicação, creio que mais contundente em tudo isso, né, é esse retorno à Escritura tão necessário a todos nós, tá? Vivemos movimentos diferentes no nosso contexto, né? Alguns, às vezes, um pouco polêmicos e tal, quando não muito polêmicos, né? O que carecemos mesmo é do estudo aprofundado da Palavra de Deus, tá? Eu faço parte, você, pastor Natan, também faz parte de uma instituição de teologia, e a teologia não é só para pastores, a teologia é para todos nós que somos membros, né? Não só de comunidades batistas, mas de outras igrejas também, outras denominações, e o que nós precisamos valorizar por demais é esse acesso à Escritura que nós temos várias Bíblias, eu estou aqui na minha sala, eu devo ter uma dúzia de Bíblias só aqui, só neste lugar, fora as outras espalhadas em casa. Nós temos facilidade de acesso à Escritura, facilidade de acesso a materiais, temos uma instituição teológica, ou várias instituições teológicas a nível de Brasil, pensando em batistas, e muitas vezes nós nos satisfazemos em ter assim, o mínimo do mínimo, né, do conhecimento teológico que está à nossa disposição e das oportunidades que nós temos de estudar a Bíblia. Então, em termos de aplicação e desafio, né, para você que está nos ouvindo, crie alguma forma de estudar a Bíblia na sua igreja. Se tem escola bíblica dominical, que legal. Se tem outra escola bíblica funcionando, show, maravilhoso também. Não estou aqui defendendo nenhuma nem outra. O que eu quero defender é que você precisa estudar a Bíblia. Tá? Essa é a grande essência. Todos os desvios que aconteceram, não só na Idade Média, né? Eles já são anteriores à própria Idade Média, eles aconteceram porque palavras de homens se tornaram mais importantes do que a própria Escritura. Então, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus e, de fato, Deus fala conosco através da sua palavra. A palavra é viva, ela é atual, ela é presente, né? Ela fala conosco hoje com temas que são extremamente significativos e orientam a nossa vida. Então, a grande aplicação é essa. Se talvez não crescemos como batistas, é porque nós não damos o devido valor ao estudo das Escrituras no nosso contexto. Se não nos sentimos impelidos a fazer mais pelo reino de Deus, é porque provavelmente nós não damos o devido valor ao estudo da Escritura. A Bíblia é a base, é a essência da nossa vida, e quanto mais mergulharmos nela, mais alinhados estaremos com os propósitos de Deus, nossa vida fará mais sentido e mais úteis seremos também no reino de Deus. Então, creio que essa é a aplicação máxima, né, de toda a história dos batistas, né? O ímpeto missionário é decorrente. Acho que todo cristão que lê a Bíblia, ele é desafiado por Deus a fazer algo a mais, né? Então, precisa começar pela Escritura na nossa vida bem presente. Certo, pastor, que possamos realmente estar voltados para a eterna, infalível e suficiente palavra de Deus. De fato, grandes homens de Deus em toda a história do cristianismo foram apegados à palavra de Deus. Pastor Josemar, muito obrigado por sua disposição, estar conosco mais essa quinta-feira, compartilhando um pouco da nossa história e nos inspirando a sermos servos de Deus, posicionados na palavra do Senhor. Muito obrigado, pastor, e muito obrigado também a todos aqueles que estiveram conosco. Lembrando que aqui na Faculdade Batista Pioneira,
nós tratamos a Bíblia com seriedade, ensinamos as Escrituras com muito amor, com muito zelo. Então venha você também fazer parte da Faculdade Batista Pioneira, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Até a semana que vem, fique na paz. Até mais!